Sempre tive a mãe e a avó bem próximas a mim. Minha mãe me considera uma bênção, pois antes de eu nascer, ela teve vários relacionamentos frustrados e até abusivos, que a abalou psicologicamente. Ela chegou a ser internada na ala psiquiátrica de um hospital depois de surtos graves e até tentativas de suicídio. Depois que eu nasci, fruto do seu último sexo desprotegido com um desconhecido, parece que a maternidade lhe deu uma nova forma de enxergar a vida. E apesar dela ainda ter pequenos surtos e chorar aos cantos sem motivo de vez em quando, é muito menos do que antes. Nos últimos meses, nem tenho percebido. Bom, é o que minha avó dizia, né? Falando nela, tenho que dizer que não está mais entre nós. Minha avó já vinha apresentando um problema grave de saúde e, infelizmente, nossos recursos haviam se esgotado e tudo que tínhamos feito não surtiu efeitos positivos. Talvez a melhor coisa a se fazer nesses casos é deixar acontecer da forma mais natural possível. Sei que ver alguém que amamos partir é algo difícil de lidar e aceitar, mas deixá-la ir quando não se há mais nada a se fazer é a coisa mais sensata. Alguns dias depois, minha avó se foi. Eu era bastante apegado com ela. Como disse, fui criado praticamente por ela e minha mãe. Sempre ia até ela pela manhã tomar café e conversar. Ela sempre fazia me sentir bem quando eu precisava. Minha mãe foi a quem mais se abalou com sua partida, tanto que preferiu deixar o quarto da minha avó do jeitinho que ela deixou, sem mexer em nada. Alguns pertences pessoais também foram deixados dentro do quarto como forma de manter a memória da minha avó ainda viva. Achei um tanto quanto desnecessário, pois ela já estava viva em nossa mente, com as lembranças e nas fotos que deixara. Uma das coisas que foi deixada dentro do quarto foi seu celular. Sim, minha avó, por mais idosa que fosse, gostava de estar atualizada com as tecnologias da nossa geração. Tinha até o WhatsApp e sempre estava enviando uma daquelas imagens prontas de bom dia, boa tarde ou boa noite. Minha mãe não conseguia deixar nada disso de lado, vender ou dar a alguém. Era como se ferisse as lembranças de minha avó, e isso a machucava ainda mais, pois ainda estava sofrendo com a perda de sua mãe. Então, no fim das contas, resolvemos deixar do jeito que ela achasse melhor. O celular foi colocado em cima do criado mudo do quarto da vovó e a porta trancada para que ninguém entrasse, e assim ficou. Semanas se passaram e todos já estavam mais tranquilos em relação à partida de nossa matriarca. Marcaram um almoço no domingo na casa dela para reunir a família novamente, depois do tempo de luto. Todos estavam felizes e sorrindo, lembrando das coisas que minha avó falava e dizia. Ela era bem comunicativa e extrovertida. Sempre estava nos fazendo rir. Enquanto meus parentes conversavam, fui até a sala para ver o que meus primos estavam fazendo. Ao passar pelo corredor e em frente à porta do quarto dela, ouvi seu celular tocar. Parei e encostei meu ouvido na porta com a esperança de estar enganado, mas não estava. Seu celular tocava sem parar e cada vez mais alto no criado mudo. Isso me deixou assustado, pois o celular havia sido desligado e retirado o chip de dentro. Afastei-me e fui até minha mãe perguntar se alguém tinha entrado no quarto da vovó. Não, meu filho, por quê? Ela respondeu franzindo a testa. Eu ouvi o telefone dela tocar, respondi com ar de assustado. Ela pegou a chave, guardada na gaveta da sala de jantar, e fomos ao quarto. Ao abrir, o celular estava desligado e ainda sem o chip. Minha mãe deduziu que eu havia ouvido algum celular perto, mas eu tinha certeza que o som vinha de lá de dentro.
Tentei não me importar e fui almoçar, mas novamente ouvi o som do seu celular tocando, dessa vez mais alto do que antes. Era uma melodia triste e meio sombria. Não era o toque que minha avó costumava usar. Notei que apenas eu estava ouvindo, pois ninguém me confirmou quando perguntei. Terminei de comer e fui novamente até a porta do quarto e realmente o som vinha de lá. Peguei a chave escondido da minha mãe e entrei no quarto fechando a porta atrás de mim. O telefone vibrava e acendia o LED repetidas vezes enquanto tocava aquela música estranha e distorcida. Aproximei-me e a música parou, dando lugar a um som de estática. Olhei e havia um número desconhecido chamando, mas isso não era o que mais me apavorava, pois por mais que ele tivesse ligado sozinho ou algo assim, era impossível de receber qualquer tipo de ligação sem um chip. Tremendo, peguei o celular e toquei no ícone verde para atender a ligação. Um erro fatal. Ao colocar no ouvido, o que saiu do outro lado foram gritos de agonia e uma voz baixa, que tinha certeza que era da minha avó, pedindo ajuda. Soltei o celular assustado, e quando virei para sair dali, ele novamente começou a tocar aquela melodia sombria e estranha. Virei lentamente e era o mesmo número desconhecido. Peguei o celular e novamente atendi. Os gritos estavam mais baixos. A voz da minha avó surgiu do outro lado dizendo: "Thomas, me ajude!" "Vó?" respondi com a voz trêmula. "Me ajude, Thomas! Está na gaveta!" A voz foi interrompida com uma batida forte. O que ela queria dizer? A palavra então veio como um baque forte em minha cabeça. Gaveta. Antes da ligação cair, ela ia falar gaveta. Comecei então a procurar pelas gavetas do guarda-roupas e do criado mudo, algo que ela queria que eu encontrasse. E realmente encontrei. Na última gaveta do seu criado mudo, havia um frasco vazio de um tipo de veneno chamado hemlock, junto com um laudo médico onde dizia a causa da morte da minha avó. Lá estava escrito que no seu sangue havia sido encontrado uma anomalia que provavelmente havia causado a morte dela. Pesquisei rapidamente no meu celular e descobri que hemlock é uma planta altamente tóxica. Para um adulto, a ingestão de apenas 100 miligramas, ou aproximadamente 8 folhas, é fatal. A morte vem na forma de uma paralisia, que afeta o sistema respiratório e mata a pessoa asfixiada. Minha avó vinha apresentando várias paradas cardíacas vindas de súbitas faltas de ar. No laudo dizia que ela havia morrido de asfixia. Quando estava terminando de ler, ouvi o trinco da porta e ela se abrindo lentamente. Virei minha cabeça devagar, com o coração disparado para ver quem era. Vi minha mãe, trancando a porta atrás e andando diretamente em minha direção. Ela disse: "Desculpe-me, filho, mas ninguém poderá saber disso." Até a próxima. Obrigado.